Eu sou o professor Rosivaldo do Céu, né? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. E hoje, para engrandecer o nosso canal, enriquecer a nossa experiência aqui no canal, eu convidei uma ex-aluna, Patrícia Miller, né? Que foi nossa aluna um tempo atrás, ela já está ali nos cumprimentando, para bater um papo conosco sobre a importância do talento, que é o talento, como esse talento pode ser desenvolvido e como ele pode ser transformado em retorno financeiro, tá bom? Então, Patrícia Miller, seja bem-vinda ao canal. E aí, logo de saída, eu queria que você se apresentasse um pouco, quem você é, o que é que você faz, né? E aí, em seguida, eu vou fazer outras perguntas. Fique à vontade, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, professor. Eu fico muito grata em poder participar do canal, né? Poder fazer parte de uma história, de poder compartilhar as minhas vitórias, derrotas, né? Compartilhar aí como é que está sendo esse percurso de vida, né? Que passou por suas mãos, né? Então, eu me chamo Patrícia Miller, tenho 33 anos. Hoje eu atuo como personal kids, né? Uma área em que eu me descobri, né, demorei um tempo, eu acredito, né, a gente, ao longo desse bate-papo, a gente vai ver aí que cada um tem o seu tempo. Então, hoje eu estou atuando nessa parte de personal kids, com natação infantil, treinamento funcional, atuo também com adultos, mas hoje o meu foco maior é o público infanto-juvenil. Então, foi quando eu consegui, de fato, fechar o meu nicho, entender qual é e poder me posicionar, né? Sem estar abraçando o mundo e sem trabalhar com isso, né? Trabalhar da melhor forma. Então, hoje eu estou atuando nessa parte e poder aí somar junto com vocês aí nesse bate-papo. Tá bom. A gente, num vídeo anterior que eu gravei aqui no canal, eu dizia que talento, de acordo com qualquer bom dicionário, né? As definições são semelhantes. Essa definição que eu peguei do dicionário Michaelis, talento pode ser definido como uma habilidade natural para a realização de algo com destreza ou perfeição. E aí, aproveitando o nosso contexto aqui, eu queria fazer algumas perguntas a você. Como foi a sua trajetória de vida, né? Como é que você descobriu que você gosta disso, que você ama disso, que isso se transformou na sua profissão, no seu meio de vida? Pode retomar um pouco a sua história de vida? Como foi que você, ao longo da formação escolar, da formação universitária, chegou a esse momento de ter descoberto que sua praia é essa, literalmente, que seu mundo é esse, que seu nicho de atuação é esse? O talento, né, e essa definição aí, a gente vai saber que ela está com a gente. Ela caminha com a gente desde o começo que a gente está no mundo. E as pessoas, o meio, né, as pessoas que estão do nosso lado, elas reparam nisso. Sendo que em nós a gente não consegue definir, foi o que aconteceu comigo, né? Então, desde a época de escola, eu atuei muito com esportes, sempre fui uma atleta escolar, sempre competi, participava de tudo que era envolvendo bola, tudo que era envolvendo esportes, sempre foi o meu mundo na época de escola, e obviamente naquele período de definição profissional, né? A gente vai passar pela aquela fase aí de vocação, e naquele momento eu não consegui enxergar o esporte como uma profissão, né? Eu sempre via o esporte como hobby. E acabei passando pela aqueles testes vocacionais e eles me direcionavam para algo um pouco mais de gestão, um pouco mais de posicionamento e tudo mais, e também sempre foi uma paixão. Foi quando eu me decidi pela administração, e aí também com o apoio, né, da família. Sempre vi muito meus avós, os meus pais empreenderem, terem seu próprio negócio. Isso foi uma coisa da minha casa, sempre teve isso. E eu falei assim, eu vou focar em algo que eu possa estudar e é isso que eu tenho prazer. E aí fiz o primeiro, segundo, terceiro período, quarto. Foi quando eu me deparei com a administração empreendedora, né, ministrada por esse grande professor. E estudando mais afinco, vendo o que era a administração empreendedora, eu me deparei, né, me bati numa porta em que ou eu entrava ou eu saía. Eu teria que tomar um rumo, né? Na administração empreendedora sempre foi o meu forte. E aí algumas palavras que o professor usava em aula qual é a motivação? O que nos leva? Qual é a fonte que nos move a acordar pela manhã, a fazer as nossas atividades e poder colocar isso como um trabalho, né? Como nossa independência financeira, que é o que a gente tá abordando. Como é que ia ser isso? Eu estava para me formar, né? Então, uma estudante já aí saindo do mercado acadêmico para um mercado atuante. E aí eu comecei a resgatar algo em mim. E aí foi quando eu comecei a fazer um autoconhecimento. Comecei a me ouvir mais assim, o que eu gosto? O que eu amo fazer? E aí foi quando eu comecei a me ouvir e a me entender que o esporte sempre foi minha paixão, sempre esteve comigo. E uma das coisas que eu temia era transformar o meu hobby em profissão. Falei, não, aquilo é um hobby. Não me tornei atleta,
Então, não vou transformar isso numa profissão, né? Vou atuar em outro canto, vou abrir um negócio em tal área. E eu tive a oportunidade na administração em atuar em todas as áreas que eu pretendia abrir um negócio. Foi quando, né, me deparo praticamente no último período do curso de administração com a cadeira de administração empreendedora, e é quando eu paro e digo, eu amo esportes. E aí foi quando eu, né, já implementei logo fazer um Enem, entrar no curso de Educação Física também pela UFPB, né, me formei também pela casa, né, formada em Administração pela UFPB e Educação Física pela UFPB, e com a administração eu já cheguei na Educação Física totalmente pronta. Então, eu já sabia qual era o meu público, né, eu tenho um histórico de vida de ensino na parte de educação religiosa, então, desde os 11, 12 anos que eu estou dentro de sala, ministrando para crianças, então o público infanto-juvenil sempre foi muito próximo, eu sempre tive uma relação muito próxima com esse público, e aí quando eu chego lá no nono período, e eu entendo que eu preciso atuar nessa área que eu amo, que é a área de esportes, e aí eu entendo quem é meu público, eu junto essa habilidade, né, que eu me vejo com esse talento do ensino para o público infanto-juvenil, que é uma coisa que eu tenho vocação, que é algo que me dá paixão, que é atuar com crianças e adolescentes, e o esporte. Então, eu juntei essas duas coisas, e aí eu comecei a estudar. Né? Não foi nada empírico, né? Eu tinha um talento, eu tenho um talento, eu reconheço isso, né? Não é falsa modéstia, mas quando você entende quem você é e o que você faz, e as pessoas já diziam isso, Patrícia, mas tu pratica algum esporte, tu faz alguma coisa, as pessoas já sabiam quem era a Patrícia era a pessoa do esporte, mas a Patrícia não entendia que, né, poderia se transformar num talento, que esse talento ia me dar autonomia financeira, que ia fazer de mim uma empreendedora, de uma mulher empreendedora no Nordeste, né? Sou nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas eu me criei a vida toda no Rio de Janeiro. E aí, aos 18 anos, eu retorno para Paraíba mais uma vez, e é nesse estado maravilhoso chamado, né, Paraíba, em que eu renasço, que eu começo a estudar, que eu começo a focar a parte profissional, né? No Rio de Janeiro, era só estudante e atleta escolar, né? E nessa área eu comecei a me resgatar. Fui me resgatando, fui vendo quem eu era, e hoje eu consigo aplicar. Então, essa minha trajetória aí demorou um pouquinho. Eu passei pela administração para depois entrar em educação física, e às vezes eu me pergunto, será que não deveria ter sido o contrário? Começar em educação física e depois ir para a administração? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muitas das vezes, mas hoje mais madura, com maior entendimento, eu vejo que Deus me presenteou com a administração primeiro, porque Ele me deu um aporte muito grande para eu me estabelecer no mercado, né? E aí, como eu já tinha dito, eu me vejo como um diferencial diante dos colegas que se formaram também na área, se formaram comigo, para como eles estão atuando e como eu atuo hoje, né? Muito mais segura. Eu não tenho dúvida do público que eu vou atuar, eu não tenho dúvida do esporte que eu vou aplicar, né? E eu consegui fazer isso, levei um tempinho, né? Me questionei, mas eu aceitei que esse processo teve um tempo, né? Vamos dizer aí, uma janela de 10, 12 anos, de você sair da época de escola, foram uns 15 anos mais ou menos, da época do ensino médio para agora a atuação, foi essa janela. Praticamente metade da minha idade eu me descobri nessa profissão. E eu digo uma coisa, eu estou muito segura, eu não tenho dúvida de onde eu cheguei. E eu devo isso, obviamente, à disciplina de administração empreendedora, né, que me deu luz para como me posicionar. Eu me entendi e eu me posicionei. Então, foi mais ou menos isso aí, professor. Uma história não tão resumida, né? Falei um pouco mais, mas foi um pouco esse processo aí até chegar onde eu estou agora. Isso. Porque a intenção desse canal, como você sabe, é ser um canal de divulgação científica, né? Trazer informações para que as pessoas reflitam sobre isso que é tão importante. Inclusive, o nosso lema aqui na Escola da Independência Financeira é: aprenda a transformar seu talento em retorno financeiro. E aí você já relatou, né, que foi assim que você descobriu o seu talento, né, com base na sua busca, na busca pelo autoconhecimento, e aí você se achou no mundo dos esportes, aí agora como personal kids, né, como você chama, né, essa atividade física, né, especialmente natação para crianças e adolescentes, como você colocou. Agora, uma curiosidade, você acha importante, como eu dizia na disciplina, conciliar o binômio gosto-retorno?
para que o profissional se encontre, para que ele tenha uma perspectiva de realização e de retorno financeiro? O que é que você acha daquela afirmação que eu fazia lá? É necessário, a gente precisa, de fato, ter uma paixão, ter um gosto, ter uma afinidade para você atuar. Todo mundo tem um talento. Atrás dessa tela aí, tem alguém que é muito talentoso em alguma coisa, mas ele demora para entender que aquele talento dele vai se transformar na independência financeira. Às vezes ele não tem coragem disso porque talvez não seja um status, né? Não é aquela profissão caixinha que vislumbra os olhos dos pais, né? Aquela profissão que todo mundo quer, fulano de tal é formado nisso e naquilo, e talvez o cara seja muito talentoso em pintar, em escrever, né, em cantar, e são profissões que às vezes, né, a parte de arte, cultura, ela não é tão vista como um status. Então, a relação do eu gostar, eu ter afinidade para que isso seja transformado, para mim, tem um peso muito importante. Porque é nisso que você vai se desdobrar, é nisso que você vai acordar, você vai dormir pensando em trazer o melhor, porque a longo prazo, né, o mercado, ele avalia a gente. Então, ele vai nos testar. Então, ele vai saber, o público, né, que a gente está prestando o serviço, ele vai ver que a gente ou gosta ou não do que está fazendo. Se é bom ou não. Então, o cara pode ser até muito bom, mas como ele não gosta, ele transparece. É uma coisa inata do ser humano. A gente exala. Então, se eu amo, eu exalo o que eu amo. As pessoas olham para mim, me veem dando aula, elas veem que eu me divirto com as crianças. Né? Eu falo que eu sou mais uma criança dando aula. E às vezes eu me pergunto, nossa, me pagam para fazer isso. É porque eu cheguei num nível em que eu amo de tal maneira que a recompensa, né, que é o do trabalho, que é o pagamento, é o financeiro, chega a ser que eu digo assim, o dinheiro paga os meus boletos, mas a transformação de vida, a promoção de saúde que eu trago para os meus pequeninos é sem igual. Essa é a resposta da minha missão. Então, eu me encontrei, eu amo, eu tenho uma causa e por ela eu luto. Então, precisa, sim, ter uma afinidade, na minha opinião, na minha vivência. Ok, muito bom. Mais uma pergunta. É óbvio que eu não estou perguntando aqui números, quanto você ganha, X. A pergunta não é essa, mas o trabalho que você exerce, o que você ganha com o exercício da sua atividade profissional é suficiente para você pagar suas contas, realizar aí seus projetos, seus sonhos? Como é que é isso, né? Gostar e ganhar o suficiente para bancar seu estilo de vida, digamos assim. Eu posso te dizer, professor, com toda segurança, né, como uma administradora formada aí pela UFPB, de que tudo é uma progressão. Né? E quando eu sei onde eu quero chegar, e aí como empreendedora eu consigo ganhar exatamente o que eu quero, porque eu vou ter que me dedicar a isso. Então, hoje, a minha renda financeira, ela me permitiu e me permite alcançar sonhos. Né? O sonho da casa própria, o sonho do carro, né? De você poder se locomover, né? Um sonho, por exemplo, de você se mimar. Então, eu tenho um sonho de conhecer todas as capitais do Brasil e coloquei isso como meta. E Papai do Céu está me permitindo fazer isso. Com o meu trabalho, eu consigo ter flexibilidade. Então, eu não estou numa caixa onde eu tenho uma janela para tirar férias. Eu consigo fazer, dentro do meu planejamento mensal, semestral, meu anual, eu me organizo e as minhas férias eu divido. Então, eu consigo me dedicar em períodos do ano muito mais do que em outros períodos. Então, eu passo mais horas trabalhando em alguns períodos do ano, enquanto em outros eu passo menos. E essa variante, né, de trabalho, de intensidade, faz com que eu ganhe muito em algum período e ganhe pouco, menos mais, está exatamente na meta que eu estipulei. Então, a gente fala que hoje, eu, Patrícia, ganho o suficiente, ela está à altura do que eu quero. E se eu quiser mais, eu tenho certeza que eu avanço o teto. O empreendedorismo, ele dá esse potencial para a gente avançar o que, vamos dizer assim, a CLT nos fecha, né? Nos limita. Você tem aquele cargo, você tem aquele valor. Quando você empreende, não. Agora, também, para você chegar num valor X, né, de uma independência financeira, você vai passar por uns percalços. Você não vai ter aquela estabilidade financeira. Então, se a pessoa tem um perfil, medo de mercado, então... Eu nunca tive medo do outro mês eu não ter, porque eu sabia que o bom profissional ele nunca se perde. Como eu entendo qual é o meu talento, eu sei o mercado que eu estou, a minha agenda está lotada. Então, hoje eu tenho uma agenda em que, se alunos saírem, tem outros esperando horário.
eu consegui chegar nesse nível. Então, assim, eu não tenho perca de alunos a ponto de me deixar fora de rede. E outra, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o profissional, eu sei o que eu consigo dar para o mercado, né, de forma muito respeitosa e profissional. Então, hoje eu consigo fazer o que eu praticamente imaginei. É óbvio, tudo tem uma coisa atrás que te dá um aporte para isso. Os estudos me deram aporte para isso. Né? O talento que eu tenho hoje foi Deus. Deus me deu um dom, assim como deu para você que está aí do outro lado. Você sabe, às vezes, você sabe qual é, mas às vezes você não admite, ou talvez você ainda está no tempo, se eu puder usar essa terminologia, né? Às vezes está na negação, você não quer se aceitar enquanto um profissional em outra área, às vezes o cara está atuando 10, 20, 30 anos, mas ele é mega talentoso, né, em fazer bolos, né, em rechear. Ele é um cara que mexe com a culinária de forma muito diferente, mas ele não se colocou. Provavelmente esse cara, se ele tivesse nessa área do talento dele, ele estoura o teto. Ele estoura o teto E isso aqui, eu não estou falando, né, a gente não está num canal em que a gente vai estar querendo seguidores para que eles alcancem, né, faça aquelas metas inalcançáveis. E uma coisa, professor, que eu sempre fiz para mim foi metas alcançáveis. Metas que eu pudesse alcançar e me realizar. Isso faz com que eu consiga puxar sempre o nível e nunca ficar preocupado com o que o mercado está oferecendo. A pandemia assustou todo mundo. Foi um boom para todas as profissões. E principalmente para nós, os liberais, os empreendedores. Nós sofremos muito. Mas aí, como eu disse, quando você trabalha com estudo, né, com uma sistemática administrativa, você sabe quando você tem que poupar para que você possa viver uma vida, pelo menos em médio prazo, que te dê um suporte quando o vendaval bater, né, quando as coisas ficarem apertadas. Então, eu sempre trabalho com isso também. Okay. É uma questão aí para todo mundo também estar de olho nisso, né? Você ama o que você faz, mas você também tem que ser sábio com o que você ganha, com o que tem que ser responsável consigo. Ok. Mais uma curiosidade que é natural, né, para quem nos assiste. Que conselhos, à luz da sua experiência, né, que é uma trajetória de anos, aí, de décadas, como você colocou, juntando conhecimento de administração, de educação física, que conselhos você daria para uma pessoa que nos assiste, né, para que essa pessoa identifique seu talento e como converter esse talento em retorno financeiro, como é a sua própria trajetória, né? Como diria os meus pais, né? Eles sempre nos olharam nos olhos. Nós somos uma família de 5 irmãos, eu sou a segunda, e eles sempre disseram assim: vocês têm talento. Eles sempre disseram isso para a gente: vocês sabem fazer. Eu confio no que vocês vão fazer. E o que eu indico para vocês, né? E o que eu sugiro é se autoconhecer. E ouvir as pessoas que estão ao redor. E eu digo ouvir as pessoas mais próximas, as pessoas que te querem bem, tá? Fazer uma autoanálise e uma análise externa vai te dar um suporte para que você se sinta bem. Porque quando você sabe quem você é, você consegue se posicionar. E a gente está falando aqui das nossas obrigações sociais, que é pagar as contas, que é realizar os nossos sonhos. E para isso ele tem que estar alinhado com um projeto de vida. Então, todo mundo tem o seu projeto de vida. E a gente tem que entender, então você que está aí do outro lado, você tem que entender que você pode muito mais. Que você pode alcançar qualquer coisa. O seu sonho pode ser alcançado, basta você querer. E, para isso, você tem que ter um suporte, né, que vem dos estudos, que vem do seu talento, né, que você se conhece, e aí sim. Então, o que você sabe fazer de melhor? Okay. O que você gosta de fazer? Faz essas perguntas para você, que aí vai ser algo que vai te começar a te dar norte. Então, se você descobre o que você gosta de fazer, você procura locais, né, acadêmicos, institucionais que possam dar esse aporte. Né? Eu tenho que exaltar aqui a Escola Senai, o Sebrae, que me deu um aporte gigantesco para como eu me posicionar no mercado, a me descobrir enquanto profissional, a saber me valorizar. Tá? Porque eu sou um profissional, tem muitos profissionais, personal trainers, tem muitos personal kids, mas Patrícia, personal kids, só tem eu. Então, eu tenho o meu valor, eu me reconheço. Eu sei quanto eu investi em mim, enquanto professores como este, né, que está fazendo esse bate-papo, né, transformando em conhecimento para as pessoas, dando luz, né, às pessoas, é importante. Então, se conheça e arrisque, seja ousado. Ok, muito bom. Como você sabe, né, a proposta era esse, trazer à tona a sua experiência e
para concluir, né, para não ficar muito longo, porque a intenção é despertar a curiosidade das pessoas, né, a iniciativa das pessoas, quais são os seus contatos, quais são as suas redes sociais, porque se as pessoas de repente se interessarem, né, em conhecer um pouco mais sua trajetória, seu portfólio de serviços, etc., quais são os meios de entrar em contato com você? Tem página, tem canal no YouTube, tem página no Instagram, como é que é isso? Hoje eu estou somente com uma rede social, né? Eu estou com o Instagram, então é @patriciamillerpersonal. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, né, sugerir algo é importante, inclusive porque a gente vai estar passando agora no mês de novembro, que é um mês que a gente vai atuar com prevenção de afogamento, né? A gente trabalhar aí com prevenção de afogamento infantil. Hoje nós somos um ranking, né? Infelizmente, afogamento infantil de 1 a 4 anos é o que mais acontece no meu país, é a principal causa-morte. Então, se você quer saber sobre isso, né, ou qualquer outra atividade voltada para os esportes e mais específico para o público infanto-juvenil, entra lá no @patriciamillerpersonal e a gente vai falar. E aí lá a gente pode trocar ideia, pode ver como é que é meu trabalho, acompanhar um pouco mais também. Ok. Patrícia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui no canal, né, contribuindo com o canal em si, com a minha atividade, e especialmente trazendo a contribuição para as pessoas, né, porque a nossa intenção é esta, é difundir o conhecimento para que as pessoas, como você bem colocou, se autoconheçam, né, descubram seu talento e transformem esse talento em retorno financeiro, porque afinal de contas nós somos pessoas normais e precisamos viver, pagar as contas, etc. Tá bom? Muito obrigado, e aí a gente fica por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Obrigado, um abraço, até outra oportunidade. Tchau, tchau.